Olá, sétimo ano, sou o André, professor de Ciências. No vídeo de hoje nós vamos revisar máquinas simples. Cunha, parafuso, rodas, engrenagens. Vamos lá? A cunha é um tipo de plano inclinado que possui formato triangular e é formada a partir da junção de dois planos inclinados juntos pelas suas bases. Elas são utilizadas normalmente como ferramentas de corte ou de separação de objetos. Os instrumentos que cortam ou perfuram, como facas, machados, pregos e lâminas em geral, utilizam a cunha. Existem também as cunhas feitas de madeira, frequentemente utilizadas como parada de porta, funcionando como uma trava. Os parafusos também são um tipo de plano inclinado e, consequentemente, são máquinas simples. Em um primeiro momento, pode ser difícil enxergar um parafuso como um plano inclinado, mas vamos lá. Os parafusos são planos inclinados enrolados em torno de um eixo, um cilindro, por exemplo. Uma das funções mais lembradas dos parafusos é que eles são responsáveis por fixar diferentes tipos de objetos. Além de fixarem objetos e manterem unidos diferentes materiais, como madeira ou metal, os parafusos auxiliam na execução de movimentos, como o banco de um piano que, com o auxílio de um parafuso, sobe e desce para regular a altura. Outros exemplos de parafusos são as hélices dos aviões, as brocas de perfuração e os saca-rolhas. A força de atrito é uma força exercida entre dois objetos ou superfícies que estão em contato. Essa força está presente no movimento dos automóveis ao empurrarmos um objeto e também nas máquinas simples, como na roda e no eixo. A força de atrito depende da natureza das superfícies que estão em contato. Quando tentamos empurrar um móvel, colocamos um pano embaixo dele para facilitar o seu deslocamento, por exemplo. Assim, o atrito é diminuído e fica mais fácil deslocá-lo. A força de atrito se opõe ao movimento dos objetos ou do corpo que está em movimento devido à rugosidade das superfícies. Um outro exemplo de força de atrito é durante uma caminhada. Quando estamos andando, empurramos o chão para trás e ele nos empurra para frente. Se não existisse o atrito entre nossos pés e o chão, eles deslizariam para trás e não seria possível sair do lugar. Por isso, é difícil caminhar em uma superfície que é extremamente lisa, pois o atrito é pequeno. Quanto maior forem as rugosidades presentes na superfície, maior será a força de atrito e oposição ao movimento. No entanto, é importante lembrar de que, por mais lisa que seja a superfície, sempre haverá atrito, mesmo que pequeno. De modo geral, a força de atrito é caracterizada por se opor ao movimento, por depender da natureza e da rugosidade da superfície, e também por transformar a energia cinética do corpo em outra forma de energia, que será liberada no meio. Existem dois tipos de atrito, o estático e o dinâmico. O atrito estático atua quando queremos colocar um corpo em movimento. Para empurrarmos um carro, precisamos de uma força. Enquanto o carro encontra-se parado, a força de atrito que atua entre os pneus e o asfalto é estática. À medida que o carro entra em movimento, o atrito estático cede lugar para o atrito dinâmico, pois agora o carro está em movimento. A roda é uma máquina simples, que tem várias aplicações no transporte e nas máquinas. Ela pode ser caracterizada como um anel circular, com raios, que é projetada para girar em torno de um eixo menor, localizado no centro. A roda é utilizada há milhares e milhares de anos e desde a Idade da Pedra ela é utilizada como ferramenta facilitadora no cotidiano do homem. O dispositivo formado por roda e eixo pode reduzir o atrito, facilitando o deslocamento de objetos
e o controle da direção do movimento e o aumento da força giratória. O atrito entre a caixa e a superfície oferece resistência ao movimento. Dessa forma, a força necessária para movimentar a caixa deve ter uma intensidade maior. Se você colocar rodinhas na caixa a ser transportada, a força potente necessária será menor do que se você tentar transportar a caixa sem as rodinhas, ou seja, a força exercida para mover o objeto pesado é menor quando está sob rodas. A carroça é um exemplo da utilização de rodas. Outro exemplo de máquina simples são as polias, também chamadas de roldanas, que podem ajudar a levantar ou a mover objetos. Existem relatos que indicam que as polias foram utilizadas pela primeira vez por Arquimedes para deslocar um navio cheio de pessoas e cargas, o que até então seria impossível sem o trabalho de muitos homens. As polias são rodas que possuem um sulco na borda, semelhante a uma fenda, por onde passam cordas ou cabos de aço. Essas rodas estão presas a um eixo e giram ao redor dele. As polias podem ser compostas por um ou mais rodas, de metal ou de madeira, ou outro material rígido, que gira em torno de um eixo que passa pelo seu centro. As polias podem ser fixas ou móveis. As polias fixas possuem um eixo preso a uma superfície. O objeto é equilibrado nas polias fixas quando a força potente é igual à força resistente. As polias fixas podem alterar somente a direção e o sentido. Ao invés de puxarmos de baixo para cima para levantarmos um objeto com auxílio das polias, puxamos de cima para baixo para fazermos o objeto subir, tornando o trabalho mais fácil. Ao contrário das polias fixas, as polias móveis têm um eixo livre e reduzem a força necessária para se levantar determinado objeto. No dia a dia, é muito comum associar as polias fixas e móveis. É importante lembrar que cada polia móvel diminui pela metade a força necessária para erguer um objeto com as nossas mãos. Assim, quanto maior for o número de polias móveis, menor será a força aplicada sobre o sistema. As polias auxiliam diferentes atividades do cotidiano. Em alguns locais, existe a captação de água por poços artesanais. Para retirar a água, temos que descer um balde até o fundo do poço, captá-la e subir o balde de volta. Esse processo torna-se mais fácil com o auxílio de uma roldana. Um outro exemplo de utilização de polias são as cerimônias de hasteamento de bandeiras, em que há polias fixas presas ao mastro. As polias redirecionam o sentido da aplicação da força e fazem com que a bandeira suba. Os sistemas formados por polia também são fundamentais em atividades esportivas, como tirolesa, escalada e o rapel. As engrenagens também funcionam a partir da relação roda e eixo. No entanto, são constituídas por rodas com dentes em suas bordas que se ligam aos eixos. As engrenagens operam aos pares e normalmente apresentam formato circular. Semelhante à combinação de polias, a combinação de engrenagens também diminui o esforço necessário para a realização de uma atividade. Um exemplo comum de combinação de engrenagens é o da coroa e da catraca de bicicletas com marchas. Se a coroa menor for combinada com a maior catraca, o esforço físico é reduzido, porém, vamos ter que pedalar muito mais e andaremos devagar. Por outro lado, se a coroa maior for combinada com a menor catraca, o esforço físico será maior, mas a cada pedalada, a bicicleta percorrerá uma distância maior do que no caso anterior. Então, sétimo ano, caso tenham alguma dúvida, me procurem na plataforma digital que estarei de plantão toda segunda, terça e quarta, sempre de 8 às 12. Tchau!